nós estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Essa não é uma data qualquer, tanto que a igreja celebra com o nome de solenidade para nos mostrar que é um dos momentos mais importantes da nossa fé católica. Aliás, deixa só eu lembrar para você que o Catecismo da Igreja Católica estabelece no número 44 que o mistério central da nossa fé é o mistério da Trindade. Veja você, o Catecismo da Igreja Católica. Você já deve ter ouvido falar nesse nome, quem já ouviu, diga amém. Amém. O Catecismo da Igreja Católica, para você que não conhece, é o livro da doutrina da Igreja. Se você quiser saber em que um católico acredita, por que um católico age de determinado modo, por que as coisas são como são na Igreja Católica, você deve buscar esse livro, chamado Catecismo da Igreja Católica. Esse catecismo está dividido em números. Logo no número 44 está escrito: o mistério central da nossa fé cristã e católica é o mistério da Trindade. Veja que a Trindade está no centro da nossa fé. Amém? Amém. E a Trindade é um mistério. Por que é um mistério? Não no sentido de que é algo que nós poderíamos assim dizer oculto, de algo impenetrável, algo que nós jamais conseguiríamos imaginar, mas algo que se revela aos poucos por Deus. Então a Trindade é um mistério no sentido, é um conhecimento que Deus revela para nós. Amém? Amém. Para que nós possamos prosseguir, eu vou precisar que você guarde algumas coisas no seu coração, na sua mente. Primeiro, a Santíssima Trindade é o mistério central da fé. Você pode dizer? A Santíssima Trindade é o mistério central da fé. Imagina uma fruta, o abacate. O que tem no centro do abacate? O caroço do abacate é o núcleo do abacate e é o que dá para o abacate a sua sustentação e faz o abacate ser o que ele é. Na nossa fé, se a nossa fé fosse como um abacate, no núcleo da nossa fé está a Santíssima Trindade. É o núcleo, é o ponto principal, é o essencial da nossa fé, é a Santíssima Trindade, que hoje nós estamos celebrando. Agora fala para o padre, o que é a Santíssima Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade é o conhecimento que nós temos de que Deus é um só, mas são três pessoas. Quais são? Pai, Filho e Espírito Santo. Muito cuidado para você não acreditar e não sair falando que a nossa fé é composta de três deuses. Não. Nós não acreditamos em três deuses. Nós acreditamos em um único Deus. Para nós cristãos, para nós católicos, não existem vários deuses. Eu me lembro que eu estava celebrando numa comunidade rural e eu dizia assim, em outras religiões, como por exemplo, as religiões de matrizes africanas,
Existem várias divindades. Existe o Deus das matas, existe o Deus dos oceanos, das águas, existe o Deus da caça, existe o Deus do amor. Para nós, não. Existe um só Deus. Amém, pessoal? Amém. Mas nós cremos que esse Deus, que é um só, ele se compõe de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas eles não são 3 deuses, eles são um Deus só. Que nós cremos em um só Deus não é mistério, porque desde o Antigo Testamento, a palavra já dizia: existe um só Deus, os outros são falsos deuses. Amém? Amém. Então, a nossa fé em um só Deus, ela não traz para nós, no dia de hoje, nenhuma novidade. Qual é a novidade da solenidade da Santíssima Trindade? A novidade é que Deus, que é um só, ele se compõe de 3 pessoas. E eu diria mais, a novidade é que Deus, através da Santíssima Trindade, Deus se revela pessoa. Deus é pessoa. Deus é Deus, mas Deus é pessoa. A grande pergunta que eu faço para você: o que significa ser pessoa? Você é pessoa, sim ou não? Por que você é pessoa? Ah? Eu sou pessoa porque eu sou, padre. Como assim? Não é pessoa. Aí alguns vão dizer assim: porque eu sou humano. E aí eu faço outra pergunta: ser pessoa é a mesma coisa que ser humano? Sim ou não? Sim? Ai, padre, você está bagunçando minha mente. Mas é isso que eu quero. Eu quero bagunçar você. Ser pessoa é a mesma coisa que ser humano? Vamos aqui. O que é ser humano? É fazer parte da raça humana. Então, toda criatura que faz parte da raça humana é, portanto, um ser humano. O cachorrinho, ele é ser humano? Tem gente que acha que é, mas não é. O gatinho é ser humano? O papagaio, por que eles não são seres humanos? Porque eles não fazem parte da raça humana. Mas aquela criancinha que nasceu lá na África é ser humano? Aquele bebezinho que está ainda na barriga da mãe é ser humano? Aquele senhor que morreu mendigo na rua e foi encontrado morto no frio, sem ter onde dormir, é ser humano? Então veja, ser humano é quem faz parte da raça humana. Não importa onde nasceu, não importa cor, não importa o jeito, se enxerga, se não enxerga, se tem as 2 pernas, se tem uma perna só, se faz parte da raça humana, é um ser humano. Agora, ser pessoa não é isso. Ninguém nasce pessoa. Pessoa é algo que você se torna. Inclusive, eu quero falar para você de um livro muito interessante. Ele é de um psicólogo norte-americano chamado Carl Rogers. E ele escreveu um livro que se chama Tornar-se Pessoa. Carl Rogers, nesse livro, diz assim: ser humano todos nós somos,
mas nem todos nós somos pessoas. Como assim, padre? Pessoa é algo que você se torna. À medida em que você começa a ter consciência de si. Pergunta que eu faço para você: um bebezinho que acabou de nascer, ele tem consciência de si, sim ou não? Um bebezinho que acabou de nascer, ele sabe quem é ele sabe o nome dele, ele sabe onde ele mora, ele se conhece, sim ou não? Então vem a pergunta: um bebezinho é pessoa? Não é pessoa. Eu fico imaginando você falando assim para uma mãe que acabou de ter um filho: olha, esse bebezinho seu não é pessoa, não. Ela vai falar assim: é pessoa sim? Você está querendo dizer que meu filho não é gente? Não, ele é gente, ele é ser humano, mas ele não é pessoa, porque para ser pessoa é preciso que você tenha consciência de si. Se você não tem consciência de si, você é apenas um ser humano, mas você não é pessoa. Então perceba, o ser pessoa começa com o ter consciência de si, com o se conhecer. Para ser pessoa, você precisa se conhecer. E quanto mais você se conhece, mais você se torna o quê? Eu gosto muito de um texto ou do pensamento de um filósofo. O nome desse filósofo é Immanuel Kant. Kant escreveu sobre o que significa ser pessoa. Porque olha, pessoal, nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão aos poucos perdendo a sua consciência de si. As pessoas estão aos poucos perdendo aquilo que de mais próprio elas têm, que é a sua identidade pessoal. Então nós estamos nos despersonalizando, nós estamos deixando de ser pessoas. Sabe quando você vê alguém cometer um crime muito bárbaro, um crime muito cruel, e você diz: nossa, isso aí não é gente, isso aí é um animal. Você está percebendo que o número desses crimes bárbaros, crimes grotescos, estão aumentando na humanidade, sim ou não? A cada dia que passa, o número de crimes violentos, agressivos, de crimes assim que a gente não consegue nem acreditar, aumenta. Esses dias eu ouvi uma história, isso aconteceu no Brasil, que eu falei: não, pelo amor de Deus, para o mundo eu quero descer. Não sei se você acompanha essa história. Olha a história. Um homem tinha uma mãe, a mãe 87 anos, internada no hospital. A mulher estava o quê, pessoal? Ele foi acompanhar a mãe no hospital. Adivinha o que a câmera flagrou? Ele estuprando a própria mãe. Olha o tanto de coisa grave que tem aqui. Primeiro, ela era o que dele? Mãe. Segundo, olha a idade dessa mulher, 87 anos. E terceiro, a mulher doente. E quarto, no hospital, pessoal. Aí você olha e fala: não, padre, isso aí não é um ser humano. Veja, ser humano ele é. Ele deixou de ser o quê? Pessoa. Então você tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? Nós estamos em um mundo onde as coisas que acontecem vão retirando de nós a nossa condição de pessoa. E pessoa é algo que você se torna. E pessoa é algo que você aprende a ser.
E assim como você aprende a ser, você também desaprende a ser. Eu falava para você desse filósofo chamado Immanuel Kant, e ele fez um estudo sobre o que significa ser pessoa. E Immanuel Kant dizia assim, olha só que interessante. Pode parecer até bobo de início, mas é muito interessante essa visão que ele tinha. Ser pessoa significa que você não é coisa. Amém, pessoal? Amém. Então você não é coisa. Bate assim no peito e fala, eu não sou uma coisa. Eu não sou uma coisa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você não é coisa. Tem gente até que chama o outro e fala assim, ô coisinha. Não, não é coisinha não. Ninguém que está aqui é coisa. Nós não somos coisa. Nós não somos coisa. Nós somos o quê? Pessoa. Ele fala, ser pessoa significa que você não é coisa. Ô padre, mas o que significa que eu não sou coisa? Significa o seguinte, todas as coisas, elas têm um valor, mas o valor que as coisas têm é um valor relativo. Por exemplo, a blusa é uma coisa? Você está querendo uma blusa. Para você ter a blusa, você tem que comprar a blusa. Amém? E você paga um preço por aquela blusa, mas aquela blusa tem um valor relativo. É um valor que vai servir para você, é um preço que você vai pagar para usar aquela coisa. As coisas, elas existem para serem usadas. A pessoa não existe para ser usada. Amém, pessoal? Amém. Não permita que ninguém use você, porque você não é coisa. Você é? Aqui eu quero falar algo que vai pesar um pouco essa homilia, a gente vai voltar e vai ficar mais leve depois, mas eu quero falar isso. Uma prostituta. Qual é a grande dor do coração de Deus ao ver uma mulher ou mesmo um homem se prostituir? Porque a pessoa que se prostitui, ela deixa de ser pessoa e ela se torna uma. E o que é que você faz com a coisa? Você usa e depois joga? Por isso você não pode aceitar que ninguém faça de você uma coisa. Você não pode aceitar que o seu namorado faça de você uma coisa. Você não pode aceitar que o seu pai ou a sua mãe faça de você uma coisa. Porque a coisa, ela tem um valor relativo. Ela está ali, ela serve para você, você usa ela e depois joga fora. Immanuel Kant dizia assim, sabe por que nós não somos coisa? Porque nós não temos um valor relativo, nós temos um valor absoluto. Veja, a blusa tem um preço, tem ou não tem? Tem. A bolsa tem um preço, o carro tem um preço, o seu relógio tem um preço, mas um ser humano não tem um preço. Um ser humano tem valor. Não tem preço que você possa pagar pela vida de uma pessoa. Então, você está percebendo a diferença entre ser pessoa e ser coisa, sim ou não? Sim. Olha, a coisa, ela tem um valor, só que o valor da coisa é relativo. O dia que ela não te serve mais, você joga fora. O ser humano, ele tem valor, só que o valor é absoluto. Ninguém pode jogar fora um ser humano. É por isso que a igreja nunca vai ser a favor do aborto. É por isso que nenhum católico pode ser a favor do aborto. Porque toda vida humana tem valor, e um valor absoluto não se paga e não se pode jogar fora. Amém, pessoal? Amém.
Eu já ficaria muito feliz se você começasse a olhar para si mesmo e dizer assim: eu tenho valor. Diga isso. Eu tenho valor. E o seu valor, é aqui que entra a jogada do mundo. Qual é a mentalidade do mundo? O mundo diz assim: para você ter valor como pessoa, você precisa ter uma boa aparência, você precisa estar no shape. Já viu essa expressão? Está na moda agora, está no shape. Olha para essa pessoa do seu lado, vê se ela está no shape. Se tiver barrigudinho, tiver com um pneuzinho, tá no shape não, viu, dona Maria? Tá no shape é barriga tanquinho. Tá no shape é pernas torneadas, braços torneados. O mundo coloca na sua cabeça, olha para cá. O mundo coloca na sua cabeça que se você tiver no shape, você tem valor. Agora, você gordinho, gordinha, você parecendo uma baleinha, um botijãozinho, você não tem valor. O mundo diz para você ter valor, você precisa ter dinheiro. Então, se você tem muito dinheiro, seu valor vai lá no alto. Se você não tem dinheiro, seu valor vai lá embaixo. Às vezes eu fico com pena, sabe, porque isso infiltrou dentro da igreja de tal maneira que até dentro das missas a gente se comporta, a gente atribui valor às pessoas pelas coisas materiais que ela tem. E aí a madame vem na missa em Glaucilândia, dona Raimunda fala: gente, chega para lá que a madame chegou. Dá um lugar, cadê dona Raimunda? Dá um lugar para a madame. E a madame senta com o seu perfume francês, com a sua bolsa importada, o seu sapato que dá para pentear o cabelo. E você fala: nossa, essa madame, essa tem valor. Deixa eu te falar, todos nós temos o mesmo valor da madame. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Sabe de onde vem o nosso valor? Do fato de sermos pessoa. Você pode estar na pior situação da sua vida. Você pode não ter roupa, você pode não ter comida, você pode não ter casa, você pode morar debaixo da ponte. O seu valor, enquanto pessoa, ainda permanece. Eu já vi uma dinâmica que uma vez um padre fez, eu achei muito bonito. O padre pegou uma nota de R$100 e falou assim: pessoal, essa nota aqui, ó, essa nota tem valor? Sim ou não? Sim. Mas se, por exemplo, eu pegar essa nota e amassar, ela perde o valor? Não. Se eu pegar essa nota e jogar ela no chão, ela perde o valor? Não. Se eu pisar em cima dela, ela perde o valor? Não. Porque o valor está no que ela é e não no que eu faço com ela. O seu valor é como esse da nota. Podem pisar em você, podem te maltratar, podem te humilhar, podem te amassar, você pode ser massacrado, o seu valor continua, porque o seu valor não depende do que você tem, não depende do que você faz, depende do que você é. E o que você é? Pessoa. Pessoa amada por Deus. Pessoa importante para Deus. Tão importante que Jesus deu a vida na cruz por você. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas para ele. Mas você me diz assim: mas padre, o que isso tem a ver com a Santíssima Trindade? Tem tudo a ver com a Santíssima Trindade, porque eu disse para você que a Santíssima Trindade são três pessoas. Se a Santíssima Trindade são três pessoas, significa que a Santíssima Trindade, ela tem consciência de si.
A Santíssima Trindade, ela sabe quem ela é, o Pai sabe quem Ele é, o Filho sabe quem Ele é, o Espírito Santo sabe quem Ele é. Significa, se a Santíssima Trindade são 3 pessoas, que a Santíssima Trindade tem um valor absoluto. Ninguém pode querer comprar a Santíssima Trindade. Ninguém pode querer pagar pela Santíssima Trindade. Ninguém pode querer relativizar a Santíssima Trindade, usar a Santíssima Trindade, porque a Santíssima Trindade é pessoa, tem valor absoluto e não existe para ser usada. Se a Santíssima Trindade é pessoa, significa que ainda que você não acredite nela, na Trindade, ela continua sendo quem ela é. Uma vez eu vi uma frase, eu acho que no Facebook, eu achei essa frase muito bonita. A frase dizia assim: se você não crê em Deus, Deus não perde nada, Ele continua sendo Deus. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Mas se Deus não crê em você, mas se Deus virar as costas para você, você continua sendo o mesmo? Não. Você perde tudo, inclusive a vida, porque foi Ele que te deu. Hoje, no dia da Santíssima Trindade, a igreja nos convida a refletir e a relacionar com ela como sendo pessoa. E pessoa é isso, é estar em relação com o outro. A pessoa, ela não existe só por si, ela existe para estar em relação com o outro. Então a Santíssima Trindade está em relação consigo, e a igreja hoje anuncia: a Santíssima Trindade deseja se relacionar com você. Você é pessoa, a Santíssima Trindade é pessoa, então você tem condição de se relacionar com ela. Por que você não começa a fazer um relacionamento com a Santíssima Trindade? Às vezes eu fico observando, nós católicos, nós temos muita coisa com Jesus, o Senhor Jesus, mas muitas vezes nós não temos o mesmo contato, o carinho com Deus Pai. Nesses últimos anos, eu não me lembro de ter visto alguém fazendo oração para Deus Pai. E assim também eu vejo na Igreja Católica, a gente não tem muita coisa com o Espírito Santo. Às vezes eu acho, que eu peço desculpas por dizer isso, eu acho que muitos católicos têm mais contato, proximidade com Maria do que com o Espírito Santo. Mas a nossa fé, antes de tudo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode ter a sua fé em São Judas Tadeu, você pode ter a sua fé em Santa Luzia, você pode ter a sua fé nos Santos Reis, viu, Deusete? Mas antes de tudo, o seu contato, o seu vínculo, sua intimidade é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque eles são Deus e eles são pessoa. Que hoje a Santíssima Trindade possa nos acolher como pessoas, nós possamos entrar no mistério da Trindade para nos relacionar com ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.